Os papais e mamães de hoje em dia carregam enormes culpas, né? Por falta de tempo, porque não conseguem uma dedicação um pouco maior, uma dedicação integral para os seus filhos, e aí passam a entregar aos filhos, do ponto de vista material, tudo que eles peçam, tudo que eles queiram, mas nem sempre isso é possível, ou mesmo sendo possível, nem tudo isso é recomendável, não é, Nelani? Porque se a criança abre um berreiro e consegue, por exemplo, nós temos agora plataformas que estão sendo vendidas aí por 5, 4, 6 mil reais da Nintendo, PlayStation, essas coisas todas e tal, que aí o papai acaba se esforçando, compra aquilo lá para deixar a criança entretida enquanto ele vai fazer, vai cumprir os compromissos dele. Os pais podem evitar esse consumo excessivo, por exemplo, aí dos filhos, exatamente para que eles não se frustrem, e eles não se frustrando, esse é o ponto. Eles não podem estar contribuindo para que essas crianças se desenvolvam mimadas e despreparadas para o futuro? Com certeza, Roberto. Nós estamos vendo aí crianças já taxadas de psicopata por cometerem crimes contra os pais, irmãos. Isso é muito preocupante. É uma bandeira muito vermelha para toda a sociedade. E nós temos que estar atentos dentro de casa. A negligência, a falta de afeto, a falta do tempo de qualidade, a falta do olho no olho, porque de 0 a 7 anos você está formando aquela criança. A falta de empatia, o tom de voz, tudo isso tem que ser muito observado. É ali que ela está construindo a sua personalidade, é ali que eu estou tendo os estímulos cognitivos, ali que eu estou percebendo as emoções e como lidar com elas. Agora, é muito fácil comprar um PlayStation e deixar na mão de uma criança enquanto o pai vai trabalhar ou fazer outras funções. Não que seja não seja importante o que o pai está fazendo, mas o mais importante é hoje parar um pouco da sua vida para cuidar dos seus filhos, porque o que vai ser depois? Você quer ter uma velhice saudável? Agora é o momento de parar e olhar para os filhos, senão você não vai dormir uma noite sequer. Porque os filhos podem dar muito problema depois na adolescência e na fase adulta. Você vai ter um eterno bebê para cuidar. A verdade é essa. Toda falta, toda negligência que faltou na infância, você vai ter que suprir isso na vida adulta. Vai ser aquela criança como nós estamos, aquele adulto como nós vemos muito, muito. Nós estamos vendo isso aos montes, né? Aquele adulto que não consegue tomar uma decisão sem os pais, ou que ainda chamam a atenção dos pais cometendo atos ilícitos, ou então usando drogas para chamar a atenção dos pais. Então é agora, Roberto, é o momento que a gente tem que parar um pouco menos, trabalhar às vezes um pouco menos, ou combinar isso dentro de casa. Pai, mãe, olha, eu vou trabalhar, mas você dê atenção ao nosso filho, porque existe sim uma grande preocupação, porque antigamente nós não tínhamos tantos esses eletrônicos, mas na verdade hoje você acha que o teu filho está seguro, mas ele está dentro de um quarto e muitas vezes aprendendo tudo com o YouTuber, ou então jogando, participando de jogos onde a maioria são pessoas ali com identidades falsas e cometendo crimes de pedofilia. Ou então ensinando coisas, colocando na mente dessa criança programas mentais ali, rodando já desde a infância, que é o momento que a gente vai implantando esses sistemas no cérebro de uma criança, que pode cometer um crime. Porque ela não tem ali ainda o seu córtex pré-frontal formado para tomar uma decisão racional. Ela está absorvendo tudo no seu campo. Então, quem são as pessoas que estão coordenando o cérebro dela naquele momento? Quem que está dando todas as informações, né, durante esse processo de amadurecimento intelectual, de toda essa formação neural? Então, muitas vezes os pais não estão por perto, está sendo cuidado por babás ou somente na escola, e o que é muito pior, por pessoas aí que estão infiltradas dentro desses jogos. E o tempo que eu tenho de tela ali, eu estou desconectada da realidade. Eu estou ali jogando, aquilo não é real. Então, eu falo para os pais: voltem a jogar, coloca jogo de tabuleiro, ensina o seu filho a jogar um xadrez. Eu sento com meu filho, jogo xadrez com ele fica bravo porque eu ganho
todas, porque eu fui ensinada a jogar xadrez desde pequenininha, então a gente sempre sentou para jogar Banco Imobiliário, era vários jogos onde reunia todo mundo. Minha mãe gostava de jogar porque era o momento que a gente ficava quieto, eram 3 filhos. Então eu falo: "Voltem, resgatem essas coisas, e quanto mais movimento, melhor". Então, vai para a natureza, deixa o seu filho brincar na terra, deixa ele se sujar. Eu vejo muitos pais bravos que os filhos estão sujos. Eu falo: "Gente, é para sujar mesmo, quanto mais contato com a natureza, melhor". Regula todo o seu sistema emocional também, deixa ele brincar. Ele precisa brincar em ambientes seguros, ele vai se tornar um adulto criativo por conta disso. Então deixa deitar, rolar, se quebrar um braço, é o momento de quebrar o braço, é na infância. Então, é lógico que a gente tem que tomar todos os cuidados com uma criança, mas permita o seu filho ser criança, e não é um videogame, não. Quando você dá um videogame, quando você dá uma tela, você está engessando o teu filho. Isso está prejudicando a formação neural dele e todo o processo cognitivo e de coordenação motora. Ele não está vivenciando o mundo. E ele está sendo um indivíduo engessado. E o que é pior, o programa mental que está sendo instalado pode ser muito perigoso. Então eu falo, amar um filho é muito mais do que dizer eu te amo, filho, e pagar uma escola cara e dar um presente caro. Isso daí é um ato negligente de pai e mãe que não quer cuidar, não quer se responsabilizar pela educação, porque educar, Roberto, cansa, drena energia, mas é por amor. Não existe outra explicação. Se eu tenho um filho, é um amor incondicional. Então, eu não. Incondicional. Não condicional. Fica quieto que eu te dou isso. Cala a boca que eu te dou aquilo. Fala baixo que eu te dou isso. Engole esse choro que senão você não vai ganhar tal coisa. Não. Amor incondicional. Então eu preciso permitir que essa criança seja criança e eu preciso permitir que essa criança se sinta amada. E ela precisa desenvolver todas essas capacidades de uma maneira livre, mas segura. Então, pai e mãe têm que oferecer esse ambiente seguro para a criança brincar e tem que estimular o seu corpo, principalmente a vivenciar essa experiência nesse mundo. Então, engessar uma criança ou dar um brinquedo é brinquedo caro, porque tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor. E quando a mãe e o pai estão ali com tempo de qualidade, isso não tem preço. E é sobre isso que ele vai lembrar na sua vida adulta. E é exatamente isso que ele vai reproduzir quando ele tiver a família dele com os filhos dele. Então é uma preocupação muito grande, porque a gente é aquilo que a gente aprende a ser. E senão a gente vai repetindo programas. Quantos programas a gente está repetindo aí que a gente está tendo que romper, né? Alguns comportamentos herdados de pai e mãe que a gente vai rodando no automático. Então, se você quer que seu filho tenha uma família feliz, mostre para ele agora o que é uma família organizada, feliz. O que, Exatamente. que é um pai e mãe presente, né, Roberto? Então é sobre Exatamente. isso, é criar filhos saudáveis para ter uma vida saudável, porque aquilo que você está deixando de investir agora na velhice, você pode não ter tempo nem para dormir, porque você vai ter um adulto infantil para cuidar.